Oi pessoal, cá estou eu novamente com a nossa segunda parte da nossa trilogia tão esperada, pedida, aclamada sobre normalização. Então hoje a gente vai falar sobre a segunda forma normal, né, que o pessoal conhece como segunda FN. E assim, já curte esse vídeo, já dá um like, já compartilha, porque vocês ficaram me pedindo demais sobre normalização. Toda hora tinha um comentário no meu vídeo. Pode olhar para você dar uma olhada nos antigos. Ai, quando vai ter aula de normalização? Quando vai ter aula de normalização? Ai, você só fala. Ai, você não entende. Gente, então estou eu aqui pagando todas as minhas dívidas. Então, por favor, me dá esse biscoito e já curte esse vídeo, já deixe seus comentários aqui embaixo. Se você está feliz com este conteúdo da nossa trilogia. Bora para a aula? Então, na primeira aula que nós tivemos, a gente conversou um pouquinho sobre a importância da normalização, né? Por que a gente tem que normalizar? Se você não assistiu, pausa esse vídeo, volta lá, porque você entender por que você precisa normalizar uma tabela, um banco, é essencial, né, para você conseguir fazer isso. A gente precisa ver sentido nas coisas que a gente faz, né, galera? Então não adianta lá, vou seguir isso e aquilo, sem você entender o real motivo, né, o que tá por trás daquele conjunto de regras. Então assim, pausa, volta e assiste para ficar muito mais claro para você. Então vamos lá. Então vamos lá. Sem mais delongas, falar sobre a segunda forma normal. Voltando, o que é normalização? É um conjunto de regras que a gente aplica em uma tabela, em um banco de dados, para que a gente consiga ter resultados de formas mais flexíveis, resultados melhores, diminuir o custo de manutenção, evitar redundância e tudo isso mais que eu falei na nossa aula anterior. Como que a gente coloca uma tabela na segunda forma normal, já que a gente já aprendeu da primeira? A sua tabela já está na primeira forma normal? Você já exterminou atributos multivalorados e compostos? Já, Camila, muito bom, parabéns! Agora a gente vai passar essa tabela para a nossa segunda forma normal. Então, quando a gente fala sobre segunda forma normal, nós estamos falando de independência entre os atributos. Os atributos de cada tabela precisam ser independentes entre si. Que é isso? Como assim? Não estou entendendo nada. Calma que eu vou explicar para você de forma prática no exemplo que vai ficar um pouquinho mais claro. Se você tem uma chave primária composta, essa chave ela precisa determinar o todo, o completo. A gente não pode ter um atributo dependendo apenas de parte dessa chave primária. Então vamos lá. A gente tem a nossa tabela que a gente chama de tabela de funcionários. Vai aparecer em algum lugar desta tela, onde eu tiver espaço. Se tiver mais espaço aqui, vai ser para cá, enfim. A gente tem a nossa tabela de funcionários. Na nossa tabela de funcionários, o que a gente tem? O ID do funcionário, o nome do funcionário, a gente tem o ID da tarefa do funcionário, a gente tem a descrição da tarefa do funcionário, a gente tem o cargo do funcionário, a gente tem as horas, né, que devem ser, né, empregadas como recurso para aquele funcionário. Então, nós temos todas essas informações. E aí, nessa tabela de funcionários, vocês conseguem entender que nós temos duas chaves primárias? Então, a gente tem como chave primária o ID do funcionário e a gente também tem o ID da tarefa. Nós temos atributos, nós temos campos que eles são independentes entre essas chaves primárias. Então, você percebe que o ID da tarefa, a descrição da tarefa, ela só depende do ID da tarefa? O que isso significa? Significa que se eu tirar o ID da tarefa e colocar em uma outra tabela, não vou ter impacto nenhum na minha tabela de funcionários, porque são atributos independentes. Como que eu faria então para eu poder normalizar essa tabela? Para deixar ela, né, normalizada na nossa segunda forma normal. Então, eu posso muito bem tirar o ID da tarefa e a descrição da tarefa, colocar numa segunda entidade, numa segunda tabela, e nessa tabela eu vou ter apenas, né, as informações, os atributos que se referem ao meu funcionário. Como que ficaria? Ficaria dessa forma aqui, como vocês podem ver na imagem, né? A gente tem a nossa tabela de funcionários, com as informações do funcionário, e aí a gente tem a nossa tabela de tarefas, né? Que tem o ID da tarefa, que tem a descrição ali do que aquele funcionário vai fazer. Então, vocês entenderam que a gente transformou esses atributos em independentes. A gente tem uma chave primária composta, a gente
quebrou essa relação, a gente quebrou essa tabela e nós transformamos em duas. E como que eu linko? Como que eu sei? Porque a gente também deixa na nossa tabela de funcionários o ID da nossa tarefa, né? Como uma chave estrangeira, né? Então, a gente tem lá dentro da nossa tabela uma chave estrangeira. Chave primária, chave estrangeira. Você não assistiu todas as minhas aulas. Volta lá que eu tenho uma aula, vou deixar linkado no card, que conta um pouquinho mais do que é chave primária, o que é chave estrangeira, chave candidata, enfim, todo esse negócio de chave. Eu já expliquei para vocês, então eu não vou ficar aqui sendo uma pessoa repetitiva, mais que eu já sou. Mas a gente consegue fazer isso e aqui eu sei que que o meu funcionário, ele tem ali aquele ID, e quando eu quiser saber qual que é a descrição daquela tarefa, eu vou lá e consigo linkar desta forma. E isso também, eu minimizo o custo de mudança, porque vamos dizer que a descrição daquela tarefa, o nome daquela tarefa, né, ela tenha mudado, sofrido alguma alteração. Olha, agora essa tarefa não vai ser mais isso, a gente vai fazer uma outra coisa. Eu não vou precisar mudar na minha tabela de funcionários em todos os funcionários que estão relacionados àquela tarefa. A única alteração que eu vou ter vai ser nessa tabela de tarefas. Então, é somente ali que eu vou ter que alterar essa informação. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Quando nós temos uma tabela onde nós temos essas chaves completamente independentes, separadas em entidades diferentes, nós podemos falar que a nossa tabela ela está normalizada na segunda forma normal. Ficou um pouquinho complicado de entender? Manda uma pergunta para mim. Aqui embaixo tem o link das minhas outras redes sociais. Tô lá, você pode me mandar mensagem, pode me mandar pergunta, deixa um comentário aqui. Não entendi. Queria ter uma explicação um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais resumida. Deixa aqui que a gente entre em contato com você e aí, quem sabe, a gente consegue aí fazer uma segunda aula, fazer uma aula um pouco mais, né, direcionada para suas dúvidas, mas assim, só entrar em contato que respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Mais uma vez, deixa seu like, seu comentário, compartilha se você achou esse conteúdo interessante e até a próxima aula. Muito obrigada.